Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Eu sou Leandro Stoliar e vou te acompanhar nesse episódio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou ao Supremo Tribunal Federal que o projeto dele de renegociação das dívidas dos estados deve ser votado no mês de agosto. A informação foi dada em resposta à solicitação feita pelo ministro Edson Fachin, do STF. O impasse em relação à dívida não envolve apenas Minas Gerais. O projeto do Senado de renegociação das dívidas foi apresentado após Rodrigo Pacheco se reunir com governadores de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além do vice-governador de São Paulo. Em maio passado, a dívida de todos os estados com a União estava em mais de 760 bilhões de reais. Como essa dívida ficou tão grande? Por que alguns estados enfrentam mais dificuldades para o pagamento da dívida? Que efeito a renegociação proposta no projeto do Senado terá para o caixa do governo federal? O JR 15 Minutos trata desse tema com William Bagdasarian, professor de Economia do IBMEC em Brasília. Professor, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E quem está comigo nesse episódio é Camila Cambraia, repórter da Record em Belo Horizonte. Camila, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Supremo Tribunal Federal também pediu esclarecimentos sobre a situação da dívida para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. É isso, Camila? Oi, Leandro. Ei, professor. Sim, Leandro. Romeu Zema teve uma audiência com o ministro Fachin por videoconferência. Segundo o despacho do ministro, ele recebeu informações úteis ao pedido. Minas Gerais pediu ao STF uma prorrogação do prazo para a retomada do pagamento da dívida com a União, que vence agora no dia 20 de julho. Segundo o pedido, a retomada do pagamento nas condições atuais levaria o estado de Minas Gerais ao colapso, afetando políticas públicas. Professor, tratando não apenas de Minas Gerais, como se forma essa dívida dos estados com a União? Essa dívida, na verdade, é uma dívida bastante antiga. Ela começou ainda na década de 80. Se a gente recordar lá no começo dos anos 80, a gente teve crise do petróleo, teve uma série de problemas e que fez com que principalmente os estados tivessem uma dívida externa. E essa dívida que está sendo discutida agora é uma dívida que foi amparada pela Lei 9496 de 97. Então a gente vê que já faz quase 30 anos que essa dívida foi formada. Ela foi formada lá atrás por um desequilíbrio estrutural das contas dos estados, que naquela época eles emitiam dívida pública e tinham muita dívida bancária. Então o que a União fez? Em uma situação ainda pós-real, que a gente tem que lembrar que isso foi logo depois do Plano Real, e visando dar uma saneada nessas contas, a União assumiu essas dívidas. Em seguida, ficou com um ativo contra os estados. Essa dívida dos estados com a União, provavelmente é a dívida mais barata que eles têm. Porque hoje ela é IPCA mais 4, se eu não estou enganado, que é um valor muito aquém do que a União paga, para você ter ideia. O problema é que uns outros entes que os estados têm dívida são entes privados que é muito mais difícil você renegociar. Então, os estados sempre buscam a União. A gente sempre fala assim, não, tem que reduzir gastos do governo. E o que acontece na prática é que você tem uma dificuldade muito grande. Por exemplo, o salário do servidor é algo que é incompreensível. O salário só sobe, você não baixa o salário. Você não coloca servidor em disponibilidade. E no caso, principalmente de estados e municípios, esses entes são muito dependentes de mão de obra. A gente tem que lembrar que o serviço público ele é prestado nos municípios. Então, você precisa ter professor, você precisa ter policial, médico, enfermeiro, assistente social. Então, isso acaba pesando muito na conta dos estados e municípios. Professor, se a União entra como avalista dos estados, esses estados não pagam seus empréstimos. E a União tem que pagar do mesmo jeito que um fiador, não é isso? Se o estado X não paga, ela vai ser paga com o dinheiro da população, de todos os brasileiros. E não é só por aquelas pessoas que vivem naquele estado. A União não é o único credor de Minas Gerais, não, tá? Minas Gerais tem passivos junto ao Banco do Brasil, por exemplo, BNDES, BID, tem vários passivos. Em alguns momentos, inclusive, amparados por força de lei, tá? Quando o Minas Gerais não paga essa dívida junto a um outro ente, a União vem e paga essa dívida. Esse não pagamento de outras dívidas fez com que também esse valor da dívida de Minas Gerais explodisse, entendeu? A gente vive no Brasil uma situação de voo de galinha, né? A gente tem períodos que a gente cresce rápido e períodos de estagnação. Quando você tem uma economia que vai e volta, você acaba não tendo uma atividade econômica que te suporte as suas despesas. É o caso de Minas Gerais.
que também tem um outro problema, que é a questão da transferência do FPE e do FPM. Alguns estados são liquidamente geradores de impostos sobre renda e sobre produtos industrializados. Minas Gerais é um caso desse. Ele acaba, por conta do critério constitucional de distribuição de recursos, ele acaba mandando dinheiro para fora. Então é o caso de São Paulo, é o caso de Minas, é o caso do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, por exemplo. Isso está certo do ponto de vista civilizatório. Faz todo sentido que estados ricos subsidiem estados que são pobres para que eles cresçam. Não tem nada errado nisso. A Constituição de 88 trouxe isso. O problema é que, imagina, você tem uma produção em Minas Gerais, você arrecada em Minas Gerais, e aquele dinheiro que você arrecada, ele é mandado, parte dele, para fora do teu estado, para suportar outros estados, entendeu? Então, assim, é uma situação que ela aonde que está a tensão aqui? A tensão está em eu dever para a União enquanto eu estou mandando dinheiro para outros estados, entendeu? Quando poderia haver algum tipo de arranjo para, em situações específicas, o Estado poder, pelo menos temporariamente, se beneficiar do tributo que ele gera, entendeu? Professor, eu queria saber o seguinte, essa dívida, em algum momento, vai ser pagável? A gente só paga essa dívida de forma normal se o país crescer. Se o país crescer, a gente tem mais arrecadação, a gente pode... É a única forma que eu vejo é você ter aumento de produtividade para o país crescer também. Porque hoje, só para você ter ideia, parte dessa dívida não está sendo paga, tá? E ainda tem a questão dos juros, né? Porque assim, os estados reclamam muito dessa questão dos juros, os juros da dívida. A correção atual seria pela inflação IPCA mais 4% de juros. Essa taxa não é muito alta? Não, eu peguei dinheiro emprestado para te emprestar. E quando eu peguei dinheiro emprestado, hoje o Tesouro está pegando dinheiro, a taxa Selic básica é 10,5%, o Tesouro está pegando a 11%, 12%. Então é como se eu estivesse pegando a 11%, 12% e a sua dívida comigo fosse IPCA mais 4%. IPCA mais 4% vai dar alguma coisa como 8%. Então tem um subsídio aí de 3% que a União está dando para os estados. E já foi maior. Primeiro, do ponto de vista histórico, a taxa, esse subsídio já foi maior que 6%, 7%, 8% ao ano. E hoje, se o Estado quiser pegar dinheiro em mercado, ele não acha essa taxa de IPCA mais 4%. A razão deles estarem querendo que a União ajude, é meritória, é louvável, faz parte do Pacto Federativo, é que a União é o único ente que eles podem ter uma negociação via Congresso. Porque o Congresso não pode chegar, por exemplo, para o Bradesco, ou para a Caixa, ou para o BNDES e falar assim, olha, BNDES, você vai renegociar essa dívida de IPCA mais 4 por IPCA careca, só puro. Não tem como, é relação privada. Agora, com a União pode. A União já trouxe assim, algum elemento de apoio aos estados. O que está acontecendo é que o Estado não consegue baixar a despesa, entendeu? Não consegue, porque você não consegue baixar a despesa obrigatória. O movimento é o contrário. Eu estou precisando de mais policiais, eu estou precisando de mais segurança, de mais hospitais, de mais escolas, e não menos escolas, entendeu? O projeto apresentado pelo presidente do Senado reduz a correção da dívida para IPCA mais 2% ao mês, com a entrega de ativos por parte dos estados, como empresa pública, ou créditos que esses estados têm para receber. Essa proposta, ela é justa para a União? Sempre a gente tem que fazer uma conta, né? Se a conta existe uma conta em que a gente vai comparar IPCA mais 2 IPCA mais 2 contra ativos e a dívida contra a dívida que já tem. Mas tirando essa conta, que eu acredito que ela dê um resultado negativo para a União, ela é uma proposta do presidente Pacheco para tentar reduzir o tamanho do problema. Resolver? Eu acho que não resolve, porque, vamos lembrar, Camilo, o que é uma dívida? Dívida é algo que você fez porque você não tinha dinheiro para pagar na hora, é uma antecipação de consumo. No caso dos estados, eles não anteciparam um consumo assim, eu quero fazer investimentos para aumentar minha capacidade produtiva, para poder produzir mais, para poder enriquecer. Não, essa dívida vem de um descontrole da conta do dia a dia. É como se você ganhasse, vou dar um exemplo, você ganha 10 mil e você gasta 12. Tudo bem, em um mês você fez uma dívida de 2, mas no mês seguinte você também ganhou 10 e gastou 12, a dívida já está em 4. O Estado de Minas Gerais, ele roda mais ou menos assim, entendeu? Eu vejo com pessimismo. Mesmo essa proposta do presidente Pacheco, eu acho que para a União ela tem uma perda e eu não acho que resolve o problema, entendeu? Há uma estimativa de que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul respondem por quase 90% da dívida com a União. Isso se deve ao tamanho da economia desses estados ou à forma com que os governos locais trataram da dívida nos últimos anos? Tem uma questão deles, de fato, serem os maiores, portanto, lá na origem, eles eram os que tinham as maiores dívidas, tá?
Então, é natural que seja. Tem outro problema nesses estados, que lá na origem, além do programa da 9496, eles também, alguns tiveram que renegociar a situação dos bancos estaduais. Naquela época, os estados tinham bancos. E havia um passivo ali que também ajudou que, nesses casos, a dívida fosse um pouco maior. Hoje, a gente já vive num regime fiscal com despesas e receitas mais bem controlado. Se você pegar hoje o Poder Judiciário e for olhar contra-cheque de juiz, você vai ver que, em âmbito federal, você até vai ver uma coisa ou outra ali de diferente. Mas, em âmbito estadual, é muito comum você ver salários assim, meses específicos, tá? Porque o salário pela Constituição deveria ter um teto. Mas meses específicos, o juiz ganha 200 mil, 250 mil, 300 mil, entendeu? Então, esse descontrole das contas, ele não acabou. Infelizmente, ele não acabou, entendeu? Então, você vê, de um lado, faltando medicamento e hospital, e do outro lado, gastos que não deveriam acontecer, entendeu? Tem um outro problema que também que explica essa situação que a gente vive, que é a questão dos municípios. Da Constituição de 88 para cá, houve uma explosão do número de municípios, e hoje a gente tem 5.500 e tantos municípios. A maior parte deles vive dessas transferências, tanto de ICMS, que é estadual, como de IPI e imposto de renda. Então, assim, esses desequilíbrios que fazem com que a situação dos estados fique ruim, entendeu? E já esses acordos que os estados fazem com a União já aconteceram, né? Para renegociar as dívidas. Muitas vezes, em muitos deles, a União assumiu parte dos pagamentos, mesmo impondo condições aos estados, para que eles colocassem suas contas em ordem. Só que as contas continuam chegando. O que fazer para evitar essa situação recorrente? Eu, sinceramente, acho que passa, infelizmente, pela política, entendeu? Você precisa cortar gasto desesperadamente. Dois mundos que caminham paralelos, que as pessoas juntam, mas não deveriam, que é o mundo político e o mundo econômico. E tem uma frase de um economista americano que falou o seguinte, cara, é economia, estúpido. E essa frase meio que moldou a cabeça dos economistas para dizer o seguinte, olha, se a economia estiver bem, os políticos estão bem. Se a economia estiver mal, é um problema político. Na verdade, aqui no Brasil, isso é muito dissociado. Porque, assim, você pode ter o país numa situação super ruim, mas os acordos políticos não necessariamente vão levar à melhora da situação econômica, entendeu? Professor, os estados beneficiados com esses acordos anteriores conseguiram acertar as contas, pagaram ou estão pagando as dívidas com a União, né? Um acordo para os estados que não tiveram essa disciplina fiscal, ele não é injusto com esses bons pagadores? Vários estados já pagaram essas dívidas, assim, ou estão com as dívidas praticamente pagas. Só para contextualizar, agora a principal dívida é a 9496, mas a gente teve os estados pagando 8727, 7976, várias dívidas que foram renegociadas por razões diferentes, tá, Camila? Já foram pagos por alguns estados e eles, de fato, se esforçaram para pagar, tal. O que acontece com esses grandes pagadores? Eu não vou dizer que é injusto. Agora, que de fato é um incentivo adverso, porque na próxima rodada você faz o seguinte, olha, eu paguei, e eles foram renegociar a Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, da próxima vez eu não pago. Então é uma questão de incentivo adverso para as próximas. E na prática, eu acho que todos esses estados aí, eles padecem do mesmo mal, entendeu? Quando a arrecadação sobe, a gente consegue uma série de benefícios, aposentadorias especiais, uma série de coisas boas para todo mundo, né? Financiamento, uma série de... E quando a coisa está ruim, acaba ficando ruim para todo mundo também. Então, é muito essa questão da política, assim. Mas você tem um ponto, sim. Tem um elemento de... Em economia, a gente chama de moral hazard, né? Risco moral. Quer dizer, você faz uma coisa sabendo que pode ser beneficiado lá na frente. Aliás, está acontecendo isso hoje, em paralelo aqui, com o tributo, né? A gente tem vários refis, que são aqueles programas de renegociação de dívida, que o empresário acaba tendo dúvida se paga o imposto ou espera o refis, entendeu? Mas você tem esse ponto, sim. De fato, é complicado. O JR 15 Minutos termina aqui. Agradeço a participação de William Bagdasarian, professor de Economia do IBMEC em Brasília. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado a vocês. Eu agradeço também a participação da Camila Cambraia, repórter da Record em Belo Horizonte. Valeu, Camila. Obrigada, Leandro. Obrigada, professor. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida.
Direção editorial, Tiago Contreira, e vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu aguardo você no próximo episódio. A gente se vê. Até lá.